Bom, pessoal, conforme nós falamos há pouco, chegou a hora do nosso hands-on, chegou a hora de botar a mão na massa, tá? Antes de iniciarmos, eu já queria deixar reforçado aqui que este projeto que nós vamos desenvolver agora juntos, ele fará parte da sua atividade, tá? Para fechamento desse módulo. Então você vai ter que reproduzir esse projeto, além, obviamente, de instalar o Power BI na sua máquina, você também vai precisar executar esse projeto, tá bom? Como tema desse projeto, o que eu fiz? Eu pesquisei, né, alguns dados públicos abertos e cheguei no tema do momento, que é vacinação, tá bom? Então aqui neste site de dados da saúde, do Ministério da Saúde, nós conseguimos encontrar o número de vacinações por estado, tá? Além também de encontrar de forma nacional todos os dados de todos os estados em um único arquivo. Porém, é muito grande, o arquivo fica muito grande. Então, eu selecionei um estado aqui para a gente fazer, para realizarmos essa atividade juntos. Selecionei o estado de Pernambuco, tá? Baixei já esses dados. Esses dados estão aqui nesse formato CSV, ok? São quase, aliás, acho que já passou um pouquinho mais de 3 milhões de registros nós temos aqui dentro desse arquivo. O tamanho do arquivo ele está com 1.7 gigabytes, 1.64, quase 1.7 gigabytes. Então é um projeto bem parrudinho, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá, estou abrindo o Power BI Desktop. Bom, aqui na tela inicial, nós já podemos clicar aqui em obter dados, tanto faz ir por aqui ou por dentro do Power BI Desktop, como aqui já na tela inicial, obter dados. Vamos lá, o dado agora não é mais Excel, agora nós vamos trabalhar com um arquivo texto, no formato CSV. Tá? Então vamos selecionar aqui texto CSV, vamos clicar em conectar. Então, aula 6, vamos lá, esse é o nosso arquivo, vamos abri-lo. Bom, aqui o meu computador, ele traz uma parte de codificação. O meu veio aqui em europeu ocidental, o seu às vezes pode ser que venha, dependendo da sua instalação do Windows, um pouquinho diferente, mas por padrão a gente pode deixar na origem do arquivo, na codificação do arquivo, esse código aqui, ó, 65001 UTF-8, Unicode UTF-8. Esse daqui aceita os acentos, tá vendo? Fica tudo certinho. Sem problemas pra gente, tá bom? O delimitador é o ponto e vírgula mesmo. E aqui é uma detecção dos dados nas 200 primeiras linhas. Então vamos para transformar dados. Bom, aqui em transformação dos dados, como já falado anteriormente, o Power Query entra em ação. Aqui, essa estrutura de dados, apesar de ser uma tabela só, é uma estrutura já com uma quantidade maior de colunas do que os exemplos que nós rodamos até o momento, na demonstração, e com muito mais informações. Para esse momento, a gente só precisa dar uma olhada aqui. Então, a gente tem a idade do paciente, a data de nascimento do paciente, raça, cor, em relação ao paciente, a cidade do endereço, né, o município onde o paciente mora, o estado do endereço do paciente. Mas aí você está vendo aqui alguns estados diferentes de Pernambuco, né? Como Amazonas, Alagoas. Enfim, aqui é o endereço do paciente, ou seja, ele mora em algum outro estado, tem algum outro endereço fora de Pernambuco, mas se vacinou em Pernambuco.
tá? Então, é por isso, aqui é o endereço do paciente. Nacionalidade, o município que ele se vacinou, o que mais que nós temos aqui? Grupo de atendimento, então aqui é o grupo que está sendo atendido para ser vacinado, a categoria, se está sendo vacinado por faixa etária, aqueles grupos, né, de vacinação de trabalhadores da saúde, transporte público, enfim, os grupos prioritários. Temos também informações de qual foi a vacina e também informação se foi a primeira ou a segunda dose, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura de dados. Feita essa análise, vou fechar e aplicar. O Power Query está fechando, está aplicando. Na verdade, não fizemos nenhuma transformação, então ele só está carregando os dados para o Power BI Desktop. Como eu falei, são quase 1.7 GB. Ele está carregando aqui. Estamos aqui em 200 megas. Aí, como temos mais de 3 milhões de registros, não tem jeito, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas esse projeto aqui, ele vai ser bem legal a gente já fazer ele com um volume grande de dados, porque vai dar para ter uma ideia de como o Power BI trabalha. O Power BI comprime o dado de um jeito tão legal que o Power BI não vai ficar com 1.7 GB o arquivo do Power BI, a gente vê isso no final. Tá? E também aproveito aqui enquanto está carregando para comentar que o arquivo que eu estou utilizando para fazer a carga, você encontra esse arquivo CSV com os dados de vacinação de Pernambuco, você encontra na plataforma da EBAC. Eu deixei disponibilizado o próprio arquivo para você baixar ele aí para sua máquina e utilizar ele, reproduzir esse relatório aí na sua máquina. E também deixei o link com a fonte de dados, né, onde eu baixei esse arquivo. Então, se você quiser pegar um dado mais atualizado, basta acessar o link e baixar o dado que, pelo que eu entendi, ele é atualizado diariamente, tá bom? Então, eu estou baixando hoje, no dia 22 de junho. Então, provavelmente temos os dados atualizados até ontem, dia 21. Ok? Então, não tem diferença. Você pode baixar ou utilizar o arquivo que está disponibilizado na plataforma. Eu estou pensando aqui para esse relatório em utilizarmos alguns gráficos com metas, porque temos metas de vacinação, também alguns filtros. Eu já baixei também a bandeira do estado de Pernambuco para a gente deixar no relatório, para ficar mais personalizado, mais customizado. Então vai ser uma experiência bem legal para a gente conduzir. Estamos quase terminando aqui. Vamos lá. O Power BI está carregando. Agora é o momento onde ele usa bastante memória da máquina para finalizar a carga. Vamos lá. E foi, muito bem. Então está aqui, nossa tabela veio com esse nome aqui mesmo. A gente pode renomear, mas para esse projeto agora eu não vou fazer isso, tá? A gente pode dar uma olhadinha aqui em dados, na estrutura, tá, do relatório, na estrutura dos dados, aliás. Muito bem, que é um pouquinho do que a gente já viu lá no Power Query. Tá? Olha aqui ó, a quantidade, nós temos 3,2 milhões de linhas, quase 3 milhões e 300 mil linhas, tá? Tá bastante coisa, né? Bom, gente, vamos para o relatório então. Primeiramente, eu vou vir aqui em inserir imagem e vou pegar a bandeirinha de Pernambuco, tá?
que eu já baixei e também vou deixar salvo para vocês utilizarem. Vou deixar ela aqui mais um pouquinho no cantinho. Acho que assim tá bom. Sim, deixa eu ver. Diminuir mais um pouquinho. Aí, acho que assim tá bom. Bom, vou ocultar aqui a parte de filtros e vamos inserir agora uma forma retangular, tá? Essa forma retangular, ela já vem com um preenchimento sólido aqui nessa cor azul, a gente vai mudar. Vamos lá, então vamos colocar um texto para essa forma, para esse retângulo. O texto será vacinação no estado de Pernambuco. Muito bem. Tamanho da fonte, eu vou deixar 26. Legal. Aí aqui em preencher, nós temos a cor padrão que veio, que é essa cor azul. Previamente, eu já dei uma pesquisadinha aqui, numa cor mais próxima do azul da bandeira de Pernambuco. Então, vou vir aqui em mais cores. Vou digitar o código hexadecimal. Tá? Existem muitos sites onde a gente consegue acessar essa tabela de cores. Então, busquei aqui meio aproximado de olho mesmo a cor de Pernambuco, da bandeira. Legal. Então, já temos o título, temos a bandeira. Legal. Agora, o que eu acho interessante utilizarmos é este visual chamado indicador. Então, eu cliquei nele, ele já veio aqui para o cantinho. Eu vou deixar ele por aqui mesmo, no cantinho. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. E aí, gente, vou abrir aqui a nossa tabela e vou utilizar uma conta, né, para a gente conseguir entender a quantidade de vacinados até o momento lá em Pernambuco, tá? Para isso, eu vou utilizar aqui o campo, temos um campo aqui, ó, chamado vacina código. É uma informação qualquer, vou trazer essa informação aqui para valor, tá? Nessa informação, ele vem como soma, então, na verdade, a gente quer uma contagem, né? Não pode ser a soma desse campo, tem que ser contagem. Então, a gente muda aqui para ele contar, ou seja, vai contar quantas vezes, quantos registros nós temos na base. Então, nós temos aí 3,27 milhões, certo? Quase 3 milhões e 300, que é a quantidade de registros que nós temos aqui na base. Porém, só esse gráfico aqui, o interessante da gente usar esse gráfico é a gente colocar a meta, ou seja, a população de Pernambuco inteira precisa ser vacinada. Eu já dei uma pesquisada prévia e sei que o estado de Pernambuco tem quase 10 milhões de habitantes. Dessa forma, nós vamos aproveitar para criar a nossa primeira medida, tá bom? Então aqui em modelagem, você clicando aqui na tab modelagem, você tem essa opção nova medida. Você clica nela, em nova medida. Bom, então depois de clicarmos em nova medida, aparece esse campo aqui. Aqui é o nome da medida, então vamos colocar aqui população. Vou deixar, opa, deixa eu escrever de novo, vou deixar sem acento, população Pernambuco. Então eu falei que são quase 10 milhões, né, de habitantes, eu vou colocar esse número aqui, 10, 2, 3, 1, 2, 3, 10 milhões, tá? Então essa medida vai retornar este valor de 10 milhões. Eu clico aqui nesse check, clicando aqui a medida vai ser salva com esse nome. É uma medida bem simples da gente criar.
Então, pessoal, depois de clicar aqui em confirmar, a medida vai aparecer aqui dentro da tabela, tá vendo? Ó, com o nome que nós definimos, no caso, população PE, prefixo de Pernambuco. E nós vamos utilizar essa medida agora, deixando aqui o gráfico selecionado, tá bom? Esse nosso gráfico de indicador. Nós vamos pegar a medida que acabamos de criar e vamos colocar aqui em valor máximo. Ou seja, ele traz um valor máximo padrão, agora o valor máximo é a quantidade de habitantes do estado de Pernambuco. E também iremos atribuir uma meta, destino, aonde queremos chegar, que são os 10 milhões também, tá legal? Feito isso, a gente vai vir aqui para o pincelzinho, para o rolinho, vamos vir em cores de dados, hoje está com esse azul, vamos mudar para Pernambuco tem a cor amarela, vou pegar essa cor aqui mais próximo de amarelo, vou deixar aqui. O título, ele monta um título conforme os campos que nós vamos incluindo automaticamente. Vamos colocar um título aqui melhor. Então é total vacinados. Total vacinados, total vacinados. Tá bom, total vacinados. Muito bem. Depois disso, nós podemos incluir mais um gráfico aqui. Eu vou incluir esse gráfico de colunas clusterizado. Esse gráfico eu vou colocar ele aqui ao lado. Vou estender ele um pouquinho até o final. E nesse gráfico eu tenho aqui um campo de data que nós podemos utilizar, que é um campo vacina data aplicação. Tá aqui, ó. Vamos colocar essa informação no eixo. Quando a gente traz um campo de data, ele já abre por ano, trimestre, mês, dia. Vamos deixar só por mês. Ano ainda começou a vacinar esse ano. Poderíamos até deixar por trimestre, né? Mas o segundo trimestre ainda não fechou. Vamos deixar só mês por enquanto, tá bom? Depois nós vamos pegar o mesmo campo que nós utilizamos no outro gráfico, que é vacina. É o vacina código. Cadê o vacina código? Tá aqui. Vamos colocar em valores. E aí nós temos aqui, ó, janeiro, fevereiro, enfim. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma formatadinha, melhorar um pouquinho. Então, em cores de dados, vamos mudar, vamos deixar aqui uma cor, roxo. O que mais que a gente pode fazer? Em rótulos, vamos ativar os rótulos, deixando a cor, vou deixar na cor preta o rótulo, e em unidades eu vou deixar sem nenhuma unidade, para ele mostrar o número inteiro mesmo, para a gente ver aqui, ó, tá vendo? Então nós temos aqui essa informação agora de vacinas por mês. Então a gente vê que começou, segundo o DataSUS, em janeiro já estava vacinando, né? Mas, deixa eu ver aqui, eu acho que tem alguma coisa errada. Não é a soma, realmente, eu vi um número ali, estava muito alto. Não é a soma, é a contagem de vacinas, tá? E agora sim, está fazendo mais sentido. Então, segundo o DataSUS, em janeiro tivemos em Pernambuco 120 mil pessoas vacinadas. Fevereiro, março, tivemos um pico aqui no mês de abril com quase 1 milhão. Segundo o DataSUS, mas eu acho que a vacinação começou um pouquinho depois de janeiro, não? Enfim, seguindo, a ideia aqui não é nem questionar os dados, a ideia é a gente montar o relatório e visualizar. Bom, gente, seguindo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar mais um gráfico desse daqui, ó.
mais um gráfico desse daqui, de gráfico de colunas clusterizado, tá? Vou expandir ele um pouco mais. Então, vocês vão assistindo aí, vão acompanhando, depois na hora da atividade. Se precisar, né, ficar com dúvida, volta aqui no vídeo, assiste de novo. Vai para trás, vai para frente, pausa, acompanha direitinho que vocês vão conseguir, vai dar certinho. Tá bom? Então, aqui no nosso gráfico, o que nós faremos agora para esse gráfico? Eu sei que nessa base, uma analisada prévia, nós temos um campo chamado vacina nome, olha ele aqui, ó. Este campo vacina nome, vamos colocar aqui no eixo do gráfico selecionado, tá? E vamos utilizar o vacina código em valores, sempre lembrando de colocar como contagem, tá? E também vamos ligar os rótulos de dados. Vamos mudar a cor. Ali, ó, no Pernambuco, no arco-íris tem uma cor verdinha. Vamos achar aqui mais cores. Verde, eu vou clicar aqui nessa tonalidade de verde e depois aqui eu selecionar. Conforme você vai arrastando aqui, ele já vai indicando qual que é o hexadecimal. Acho que eu vou deixar um verde mais escurinho. Aqui assim, isso. Rótulos. Muito bem. Mas não era isso que eu queria. Quero mudar a cor da barra e não do rótulo. Então vamos lá, gente. Vou abrir aqui, aumentar um pouquinho. Deixa eu fechar a cor do rótulo. Eu vou voltar aqui para preto, que não é a cor do rótulo, e sim a cor dos dados. Agora sim, o verde, isso. Muito bem. E aqui, rótulo de dados, eu vou deixar também sem nenhuma medida para nós visualizarmos o número inteiro, número absoluto. Tá? Então aqui nós temos a informação de qual vacina. Tá? Para visualizar melhor, o Power BI oferece essa opção, modo de foco. Você pode clicar em modo de foco. E aqui tem Coronavac, do Instituto Butantan, a Covishield, tá? AstraZeneca. Então, temos essas vacinas aí que estão sendo aplicadas. Aqui a gente consegue fazer uma visualização por fabricante, né? Olha só. Muito bem. Agora, o que nós podemos fazer é incluir alguns filtros aqui em cima para a gente visualizar a informação de maneiras diferentes. Então, vamos lá. A segmentação de dados, tá? Que é o filtro, ou também conhecido como slicer. Vamos incluir um filtro aqui. Deixa ele aqui. Então, a gente tem um campo chamado vacina descrição dose. Acho que é esse aqui, vacina descrição dose. Vamos arrastar ele para cá. Então, aqui a gente consegue saber se é a primeira dose. Então, olha só. Aqui é o total, contando primeira dose e segunda dose. Se é a primeira dose, então na primeira dose temos aí 2,3 milhões de pessoas com a primeira dose, e essa quantidade por mês. Na segunda dose, nós temos apenas, não chegamos lá em Pernambuco ainda, pelo menos, em 1 milhão de pessoas com a segunda dose. E a base também trouxe uma informação aqui chamada só simplesmente dose. Pode ter sido algum erro, alguma coisa da base, mas essa quantidade de 12 não é representativa. Depois nós podemos entrar no Power Query e remover esses dados ou filtrar esses dados para ele não aparecer aqui para a gente, tá? Bom, depois de colocar esse filtro de dose, nós podemos vir aqui e ativar a borda dele para ficar
uma borda aqui aparecendo do filtro. Eu vou incluir mais um filtro aqui, mais um segmentador de dados. Dei um Ctrl C, Ctrl V, ele duplicou o segmentador de dados aqui na tela. Tá? Vamos incluir, tem um outro campo na nossa tabela chamada vacina, grupo atendimento nome. Facilitar, grupo atendimento nome, essa daqui, ó. Deixa eu tirar a descrição da dose, deixar só o grupo atendimento nome. Clicando aqui nessa opção, selecionar tipo de segmentação, vamos deixar suspenso, que aí aparece uma lista assim, é melhor. Então aqui são aqueles grupos, né? Biomédico, bombeiro, problemas de comorbidade, caminhoneiro, doença pulmonar, renal, pessoas da área da saúde, enfim, você pode filtrar. Então, por exemplo, enfermeiros, vamos ver. Quem são os enfermeiros? Não chega a 20 mil pessoas e aqui está a distribuição deles por mês de vacinados e qual é a vacina que eles tomaram. Legal, né? O que mais que nós podemos colocar? Temos um outro campo chamado vacina categoria nome. Então vamos selecionar esse filtro, dá um Ctrl C, desmarca, dá um Ctrl V. Então vamos lá, vacina categoria nome. Vamos colocar aqui no filtro, a gente tira o outro, deixa esse só. Então aqui em categoria nome, por exemplo, por faixa etária, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, tá bom? Pessoas em situação de rua, lá, 579 pessoas em situação de rua foram vacinadas, e pode ir aqui e brincando e analisando os dados conforme o filtro selecionado, tá? Então vou desmarcar para voltar tudo. E também temos aqui um filtro chamado de sexo biológico, tá? Paciente em um sexo biológico, esse aqui, ó. Vamos arrastar, soltar aqui, tirar o campo anterior. E ele vem com F e com M. Então, agora o que nós podemos fazer? Podemos utilizar o Power Query para duas finalidades aqui. A primeira é tirar esse dado inconsistente daqui, que só tem a informação de dose, a gente não sabe se é a primeira ou a segunda. E a segunda opção, a segunda transformação que nós podemos fazer no Power Query é fazer uma transformação do dado. Onde está F, vamos mostrar feminino, e onde está M, vamos mostrar masculino. Vamos fazer isso? Bom, antes de mais nada, estou cometendo aqui, posso estar cometendo um grave erro de não salvar. Então vamos salvar aqui o nosso projeto, vacinação Pernambuco. Então para salvar é bem simples, gente, como se fosse salvar um arquivo Excel, tá? Mas o formato dele é esse daqui, PBIX. Bom, então estou salvando aqui, vacinação Pernambuco. Como últimas atividades aqui da nossa lição, será utilizar o Power Query. Beleza? Então vamos lá para acessar o Power Query aqui em página inicial, transformar dados. É só clicar, o Power Query vai ser aberto. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é tirar aquela informação de dose, que a gente não sabe se é a primeira ou se é a segunda. O nome do campo é vacina, descrição, dose. Vamos achar aqui onde que ela está. Aqui, ó, vacina, descrição, dose. Gente, é muito simples fazer isso. Reparem que, vamos lá, vou clicar aqui, vou pedir para carregar mais. A gente precisa achar esses 12 casos aí dentro
de quase 3, aliás, 3 milhões e 200, né? Então ele está carregando, está procurando aqui para mostrar para a gente todas as informações que vem nesse campo. Quase terminando. E terminou. Então aqui, se eu simplesmente, olha só, reparem aqui do lado em etapas aplicadas, veja só o que vai acontecer. Se eu simplesmente desmarcar essa informação dose, é um filtro que eu estou fazendo, tá? Então vou clicar em OK. Reparem aqui em etapas aplicadas. OK. Olha só, ele criou uma etapa chamada linhas filtradas, tá? Se eu quiser desfazer isso que eu acabei de fazer, é só clicar aqui em X que ele desfaz esse filtro. E aqui nessa engrenagemzinha, se nós clicarmos nela, ele vai abrir aqui a ação que nós tomamos, tá? Que é o que? É diferente de dose, ou seja, esses dados não vão mais para o Power BI Desktop. O Power Query já está filtrando eles aqui para eles não fazerem parte mais do nosso conjunto de dados. Então, todo e qualquer filtro, mudança que você fizer aqui vai refletir lá no Power BI Desktop. E a segunda mudança que nós falamos é de transformar o que tiver F vai ficar com a descrição mais clara, de feminino, e o que tiver M, masculino. Esse campo é o paciente em um sexo biológico. Vamos achar aqui. Então, como fazemos isso? Clica com o botão direito aqui em cima da coluna. Vem aqui em substituir valores. Valor a ser localizado é o F. Será substituído por feminino. Observem aqui em etapas aplicadas, hein? Olha só que legal. Vou clicar em OK. Olha lá, criou mais um, valor substituído. Vou clicar de novo, substituir valores e M, vou substituir por masculino. Ok? Mais uma substituição. Então aqui estão todas as etapas de transformação que nós fizemos. E aqui em nossa tabela, temos aqui o editor avançado, eu já aproveito para mostrar. Essa daqui é a linguagem M, tá? Não é a DAX, aqui é a linguagem M, que é utilizada dentro do Power Query. Eu podia muito bem ter vindo direto aqui e escrito todo esse código, tá? Mas não há necessidade. Você fazendo da forma que eu fiz aqui, diretamente pela interface gráfica, ele já gera o código automaticamente para a gente. Feito isso, gente, eu vou agora fechar e aplicar. O que vai acontecer agora é que as transformações feitas no Power Query começam a ser carregadas para o Power BI Desktop, tá bom? Então, pessoal, depois de clicar lá no Power Query, aplicar e fechar, rodou de novo, carregou todos os dados novamente para o Power BI Desktop, porém agora com os ajustes que fizemos. Não aparece mais aquela informação de dose que estava perdida aqui. E em sexo, temos aqui agora feminino, masculino, né? Fizemos as nossas transformações. Bom, deixa eu salvar aqui, essa é a nossa atividade. Então, agora, o que precisa ser feito é salve o seu projeto, tá bom? E, como evidência, você pode dar um print screen da tela. O Windows 10 ele tem, o Windows 7 também, mas o Windows 10 ele tem aqui uma ferramenta de recorte. Você pode fazer isso aqui, ó, dar um print screen, salvar. Vou dar um salvar como aqui. Essa é uma forma que eu estou usando, tá bom, pessoal? Vocês podem dar um print screen da tela toda, não tem problema. O importante é a gente ter imagem. Então, vou deixar aqui evidência, uma imagem aí com evidência que você concluiu
o relatório que foi proposto. Estou salvando aqui e aí você carrega isso para o tutor. Ok? E na próxima aula, nós vamos iniciar a aula já, voltando nesse relatório aqui, que acabamos de desenvolver, e vamos publicar ele no serviço do Power BI. Vamos deixar ele online, porque até o momento ele está só no Power BI Desktop, tá? Para isso, na próxima aula, você vai receber as suas credenciais de acesso para você conseguir acessar o serviço do Power BI, para você conseguir publicar seus relatórios, tá vendo? Aqui em publicar, nós vamos se logar na ferramenta, que até agora a gente não se logou com a nossa conta. Então, na próxima aula, vocês já vão estar habilitados a fazer isso e já começamos dessa maneira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Valeu, tchau, tchau.